Ainda de pé, abra sua Bíblia, por favor. O Senhor está nesse lugar, amor. Deus está aqui. O Senhor está aqui. Ele está aqui. Carta do apóstolo Paulo, primeira carta aos Coríntios, capítulo 16, versículos 8 e 9. Não sei se Gabriel está aí. Gabriel, sinaliza aí, Gabriel. Por favor, coloca no telão para nós. Desde o dia que o apóstolo me convidou para ministrar aqui no fechamento dessa festa, a responsabilidade que é, porque isso não é uma festa comum. Não estamos falando de uma festa mundana. Estamos falando de uma festa estabelecida no céu. Tudo que há na terra, primeiramente aconteceu no céu. Amém, amados? Primeiramente aconteceu no céu para depois acontecer na terra. No livro de Hebreus diz que nós vivemos aqui o retrato daquilo que está no céu. Existe um tabernáculo verdadeiro no céu. Existe uma festa no céu. O trono do Senhor é real. Amém? Se você puder colocar para mim do jeito que eu te coloquei aí, por favor. 1 de Coríntios capítulo 16... versículo 8 e 9. Acha para mim, Gabriel, porque eu coloquei já para a gente acelerar todo o processo. Oi. É porque eu já deixei. Isso. É porque não está saindo lá? Tá. Palavras do apóstolo Paulo, 1 de Coríntios 16, 8 e 9, diz assim: ficarei, porém, em Éfeso. Até, porque uma porta grande, diga uma grande porta, uma oportuna porta, para o trabalho se me abriu, disse o apóstolo Paulo. E há muitos adversários. Que essa palavra abençoe o teu coração. Ainda de pé eu quero orar com você. Pai, é no nome de Jesus. E nós estamos aqui nesse momento profético, desde o dia 5. Nós vamos encerrar aqui um momento nosso aqui, mas a festa continuará, como disse o jovem aqui, durante toda a semana, Pai. Durante todo esse mês, Pai. Durante todo esse ano e até a eternidade, porque Tu és um Deus de festa. Fala conosco nesta hora, ministra nosso coração mais uma vez. Precisamos ouvir Tua voz. Eu quero Te agradecer pela vida do apóstolo William Leonardo, da pastora Graça, sua família, todo esse ministério que nos acolheu, como se nós já nos conhecêssemos há muitos anos. Quero Te agradecer pela amizade, pelo vínculo do céu que está sendo firmado entre nós. E nessa noite, nessa oportunidade que o Senhor nos dá, Pai, de estarmos ministrando uma palavra que o Senhor nos deu como uma voz profética no fechamento desta festa. Eu gostaria que o Senhor usasse os meus lábios e que eu fosse o canal da Tua bênção nessa hora para todos aqueles que aqui estão nos assistindo, na internet e agora aqui, Pai, presencialmente. E que a glória do Senhor e o nome do Senhor seja reverenciada através desta palavra e que ela produza um fruto, uma semente de grande vitória. É a nossa oração que fazemos pela fé e no nome de Jesus. E a igreja do avivamento que crê assim, diga... E amém. Senta aplaudindo ao Senhor aí. Aleluia. Glórias ao nome do Senhor. Eu tenho uma palavra para você. Ela não é muito extensa, mas ela precisa ser compreendida. Quando o apóstolo William Leonardo me convidou para estar ministrando aqui hoje, eu juntamente com o grupo de intercessão da nossa igreja, que aqui alguns estão, começamos a orar para que o Senhor me desse uma palavra que não fosse uma palavra comum. Você sabe, nós pregadores, você pode abrir a parte da Bíblia que você quiser aqui, a gente vai falar alguma coisa, mas não é isso que importa para nós, principalmente no dia de hoje aqui nesse lugar. Então o Senhor me deu uma palavra profética para o teu coração. O tema eu coloquei Pentecostes, uma festa de gratidão pela liberdade
e a provisão de Deus. Você pode repetir isso? Diga: Pentecostes, uma festa de gratidão pela liberdade e a provisão de Deus. Pentecostes, ou como nós chamamos no hebraico, Shavuot, é uma das 3 grandes festas, irmãos, celebradas pelo povo de Deus desde a saída do cativeiro do Egito. Ela é comemorada na 7ª semana após a Páscoa. Então, ela é uma manifestação da gratidão e do reconhecimento a Deus por algumas coisas, e uma delas o apóstolo William falou aqui agora. A gratidão e o reconhecimento por uma colheita concluída. E como ela é profética, ela foi primeiramente celebrada antes de ter plantio e de ter colheita. Eu vou me atentar ao que eu escrevi aqui, porque se deixar vira vigília. Mas ela é muito poderosa, ela é um portal dos céus, verdadeiramente. Por que eu digo isso? Porque o povo de Deus, você vai se lembrar, eles foram sustentados pelo próprio Senhor por 40 anos e 3 meses no maná do deserto. E depois de 40 anos, quando eles tomaram posse da terra prometida, que Deus deu a ordem para eles plantar e para eles colherem. Mas Deus já havia ensinado a celebração da colheita 40 anos antes. Deus não vai fazer nada com você sem antes ministrar o teu coração profeticamente. Nós não jogamos dados. A Bíblia diz que Deus é que nos dirige os passos. Amém, amados? Deus ensinou e deu uma ordem para eles plantarem, colheres, quando eles entraram na terra prometida. E também de celebrar, diga, celebrar, todos os anos, com as primícias do fruto daquela terra. E aqui eu já quero parar para te dizer que não existe celebração de Pentecostes de mãos vazias. Amém, amados? Os irmãos estão aqui desde o dia 5, que usufruíram de tudo, e entraram e saíram com as mãos vazias até o final deste culto. Celebra a Deus com o fruto da sua colheita. Porque não há nenhum de nós aqui que não tenha tido uma colheita da parte do Senhor. No final desse evento, eu vou dar uma palavra para você. Vou pedir licença ao apóstolo e vou te dar uma palavra para a celebração dessa obra aqui num tempo recorde. Aguarda que eu vou falar no final, me lembra se eu esquecer. Pentecostes precisa ter a compreensão de entregar as primícias do Senhor. Êxodo 23, versículo 10, 14 e 16. Preste atenção na palavra. Você precisa prestar atenção para você entender o que Deus vai falar com você. 6 anos semearás a tua terra e recolherás dos teus frutos, vírgula. Não vou te passar daqui, porque senão a gente sai do ponto. Mas existe aqui um período de obediência a Deus. Deus ensinou o povo como é que eles iam semear e como eles iriam colher. Por causa de uma desobediência, o povo ficou 70 anos no cativeiro. Isso é um papo para outro tempo. Mas você precisa entender que Deus, Ele nos dá as coordenadas. Ele nos dá o princípio de como fazer. Ele diz, 6 anos vocês vão semear e vocês vão colher. E 3 vezes no ano me celebrareis a festa. Guardarás a festa dos pães ázimos, 7 dias comerás pães ázimos, como te ordenei, o tempo apontado do mês de Abib, que é o primeiro mês. Há um segredo também aqui. Ao tempo apontado do mês de Abib, porque nele, no mês de Abib, vocês saíram do Egito. E ele dá uma ordem, ele diz assim, e ninguém é ninguém, amém, amados? Ninguém é ninguém. Apareça de mãos vazias perante mim. Por isso você vai entender Provérbios capítulo 3, versículos 9 e 10, que a gente fala tanto na hora do ofertório e às vezes a gente não entende o porquê daquilo. Porque existia uma celebração de uma primícia. Não sei se o apóstolo já teve oportunidade lá em Israel de ver, eu tive. De celebrar as primícias do plantio. Onde o sacerdote, onde o líder, onde o rabino, eles pegam o molho da primeira colheita. E eles pegam e eles balançam, eles movem. Fazem isso muito lá no Muro das Lamentações. Abençoando o restante da colheita. Por isso você vai ver, por exemplo, um menino com 5 pães,
ou 3 pães e 5 peixes, ou 5 pães e 3 peixes. Havia pães de cevada, que era a primeira colheita do ano. E quando alguém pergunta assim, como é que nós vamos alimentar 10.000 pessoas? E alguém diz assim, tem um menino com pão de cevada. Aí Jesus falou, traz o pão, agradeceu e multiplicou. Por quê? Porque há um princípio aqui, se aquele menino já trouxe o pão, é porque ele já foi apresentado, já foi abençoado, certamente seria multiplicado. Daqui eu já estou te dando uns porquês, que às vezes a gente pergunta assim, pastor, eu sou uma pessoa abençoada, mas eu não consigo, eu sou um crente, eu sou fiel, mas eu não consigo romper, a minha vida não passa de um certo limite. Talvez você não entendeu o princípio das primícias. De primeiramente você pensar em Deus, e quando chegar às tuas mãos, tem que ser movido diante do Senhor, como já foi falado aqui. A primeira palavra que eu cheguei aqui foi que o trono de Deus estava se movendo. Pela boca de um jovem. Essa festa era tão importante que o apóstolo Paulo faz menção de se preparar para estar com a igreja. E ele fala isso em 2 ocasiões distintas. Portanto, ela deveria ser celebrada por toda a igreja, assim como nós celebramos a Páscoa. São 3 grandes festas que ele celebra. Uma delas é Pentecostes. A festa de Pentecostes é tão importante, irmãos, olha, que marcou 2 eras na história do povo de Deus, que foi a aliança da lei e a aliança da graça. Deus estabeleceu esse portal dos céus abertos sobre o seu povo, e essas festas, tanto Páscoa como Pentecostes, elas marcam a libertação do povo de Deus sobre o principado do Egito. Deus destruiu um principado e disse, agora povo, celebre a vitória sobre esse principado. Quando a gente está aqui nessa noite, nós estamos dizendo ao mundo espiritual, nós lhe vencemos principados e potestades. Amém, amados? Os irmãos conseguem compreender isso? Dão glória a Deus aí. Você está dizendo ao mundo espiritual assim, ó, nós temos a vitória do Cordeiro sobre nossa vida. Êxodo capítulo 13, versículo 3, vai dizer, disse Moisés ao povo, lembrai-vos desse mesmo dia em que saísse do Egito, da casa da servidão. Pois com a mão forte o Senhor vos tirou de lá, portanto não comereis pão cevado. Deus está mostrando, ele celebra, porque eu tirei vocês de um momento de escravidão, de um império de trevas, de um principado de opressão. O apóstolo Paulo, ele relembra isso em Colossenses capítulo 1, versículo de número 13 e 14, ele diz, e ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, do qual temos a redenção e a remissão de nossos pecados. Amém? Pois bem, Pentecostes traz a nós algumas peculiaridades, e aqui eu quero passar ali e mostrar o que o Pai me pediu que falasse para você. O que você vai ouvir agora não está no YouTube, não está no Google, foi revelação de Deus para o Ministério Betel e para a Casa do Avivamento que aqui está. Primeiro, Pentecostes aponta para a observância da palavra de Deus. Até o primeiro Pentecostes que aconteceu com Moisés, o povo só conhecia a palavra por boca de quem falava. Nós chamamos isso de tradição oral. Adão sai do paraíso e começa a conversar daquilo que ele vivia com Deus, e falou com seus filhos, e os filhos foram falando para os filhos dos seus filhos, e chegou até então o dia do Sinai. No Monte Sinai, Deus agora dá a Torá. Deus dá a palavra, o mandamento, a direção, a instrução a Moisés, e ordena que o povo agora conhecesse, e aqui eu vou abrir aspas, porque uns 6 anos atrás, houve uma pesquisa numa rádio aqui do Rio de Janeiro, de quem lia mais os seus livros sagrados, e pasmem. Primeiro foram os muçulmanos, depois os judeus, depois vários, até chegar o evangélico. Eu fiquei muito triste com aquela pesquisa. Porque nós temos o livro de Deus na nossa mão, e às vezes a gente esquece de lê-lo. Esquece. Então, primeiramente, eles tinham que conhecer o livro e depois obedecer o que ali estava. Deuteronômio capítulo 6, versículos 1, 2, 6 a 9.
Estes, pois, são os mandamentos, os estatutos, os juízos que mandou o Senhor, o teu Deus, se te ensinasse, para que cumprisse na terra que passais agora a possuir. Para que temas ao Senhor teu Deus e guarde todos os seus estatutos e mandamentos, que eu te ordeno. O Senhor diz a nós, tu, a mim, aos nossos filhos, ao filho dos nossos filhos, aos nossos netos e todos os dias da nossa vida. Que teus dias se prolonguem. Essas palavras que hoje, pela segunda vez, o Senhor não vai dizer que você, querendo ou não, Ele vai dizer que te ordeno, estarão no teu coração. Tu as inculcarás, essa palavra inculcarás, no hebraico é como se você abrisse a cabeça, colocasse dentro dela e fechasse. A teus filhos, delas falarás assentado em tua casa, andando pelo caminho, ao deitar-te, ao levantar-te. Também atarás como sinal na tua mão, e te serão por frontal entre os teus olhos. E as escreverás também nos umbrais da tua casa e nas tuas portas. Então Deus ordenou que naquele dia, Ele entregou as tábuas, você lembra disso? Disse, a partir de agora, eu estabeleço, eu firmo uma aliança, uma primeira aliança com vocês na minha palavra. E dá a ordem, tem que ser assim a partir de agora, para que toda a terra visse no povo de Deus e tivesse como exemplo, tivesse como modelo. E nós temos a palavra e o mundo lá fora está esperando olhar para nós, para que o Pentecostes saia dessas paredes. Quem sabe um dia a gente vai fazer essa festa lá na praça. Para que toda a cidade celebre o Deus do avivamento. No primeiro Pentecostes da era da igreja agora, depois de Atos 2, a mesma palavra passou a ser pregada agora com autoridade. Se em Moisés a palavra de Deus veio também em Atos, depois de Atos 2. Você lembra em Atos 2, 37 a 41, diz assim, ouvindo eles essas coisas, compungiu-lhes o coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos, o que nós vamos fazer? Já foi dito isso aqui hoje várias vezes. Aliás, durante todos esses dias. O que faremos, irmãos? Responderam Pedro. O que Pedro respondeu? O que Pedro respondeu? Arrependei-vos. O produto da palavra de Deus para nós é quebrantar o nosso coração e nos posicionar diante dele com arrependimento. Arrependei-vos. E cada um sejam batizados em nome de Jesus Cristo para a remissão de vossos pecados. E recebereis o dom do Espírito Santo, pois para vós outros é a promessa. Para vossos filhos e para todos aqueles que ainda estão longe, isso é, para todos quanto o Senhor, os 2.600 que vão chegar. Vai chegar num tempo recorde, escreve o que eu estou te falando, no final do culto eu vou te falar como. É mais 3.000. É mais 3.000, então serão 3.500. Beleza. Para os que estão longe, isso é, para os quantos o Senhor Deus os chamar, os 3.500, com muitas outras palavras, Deus mesmo, firmou, deu testemunho e exortava-os dizendo, salvai-vos desta geração perversa. Em Atos 3, versículo 19, ele vai dizer de novo, arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para serem cancelados os vossos pecados. E em Atos capítulo 4, versículo de número 4, muitos, porém, dos que ouviram a palavra, aceitaram-a, sumindo o número daqueles homens de 3.500 para quase, eu acho que vai ficar pequeno. Eu acho que vai ficar pequeno. Primeira parte. Pentecostes aponta para a observância da palavra de Deus. Repita isso. Pentecostes é obediência à palavra de Deus. Diga assim, Pentecostes aponta para a obediência à palavra de Deus.
Segundo, Pentecostes aponta para a ação do Espírito Santo de Deus na vida do homem e da mulher de Deus, gerando um crente, um cristão profético. Eu vou repetir. Pentecostes aponta para a ação do Espírito Santo de Deus na vida do homem e da mulher de Deus, gerando neles um cristão, uma cristã profética. Pois no primeiro Pentecostes com Moisés, o Senhor deu o privilégio de sermos boca de Deus também. De sermos um povo profético. Em Números 11, versículos 24 a 26, diz isso. Saiu, pois, Moisés e referiu o povo as palavras do Senhor. E ajuntou 70 homens dos anciãos do povo e os pôs ao redor da tenda. E vai dizer no versículo de número 25, então o Senhor desceu na nuvem e lhe falou, e tirando do espírito que estava sobre ele, Moisés, o pôs sobre aqueles 70 anciãos. E quando o espírito repousou sobre eles, a Bíblia vai dizer que eles profetizaram. Mas olha que curiosidade, a Bíblia diz que eles profetizaram, mas depois nunca mais profetizaram. Eles não gostaram. Eles pararam. Eles anularam, eles profetizaram e pararam. E no versículo de número 26, porém no arraial, ficaram 2 homens. Um se chamava Eldade e outro Medade. Bondade de Deus e alguma coisa com a bondade de Deus também. E repousou sobre eles o Espírito do Senhor. Espírito com letra maiúscula, porquanto estava entre os inscritos. E ainda que não saíram à tenda, a Bíblia diz que eles saíram profetizando no Pentecostes. É geração de Deus na vida do homem e da mulher, formando neles um ser profético, uma boca profética. Não é só para a gente estar aqui esses dias se alegrando e quando a gente sair daquela porta esquecer tudo amanhã, não. O jovem deu a dica aqui. Ele disse, o Pentecostes eu já entendi que vai começar amanhã na minha escola. Quando ele abrir a boca e começar a profetizar tudo aquilo que ele recebeu nesses dias aqui. Amém, amados? Então amanhã quando você chegar no trabalho, você vai ser bem recebido. Não é assim? Vai ter um corte na empresa, estão dizendo aí. Você vai dizer, mas o meu Deus diz que eu estou guardado nele. Isso é Pentecostes. Aí está vindo, toda hora eu ouço isso. Está vindo, sempre é coisa ruim que está vindo, né? Eu falo assim, mas a igreja do Senhor marcha triunfante na terra. Deus te chamou para ser uma boca profética. Diga, Deus me chamou para ser uma boca profética. Isso é Pentecostes. Então, em Moisés, o povo passou a profetizar. Em Atos 2, Deus agora nos dá o Espírito Santo. Então, desde então, passamos a ter uma boca profética. Se há uma peculiaridade no crente avivado, é que ele tem uma boca profética. 1 Coríntios capítulo 14, versículos 26 a 33, vai dizer, que fazei, pois, irmãos, quando vos reunis, quando vocês estão lá, no Ministério Batista Betel, quando vocês estão na casa do avivamento, um tem salmo, outro tem doutrina, esse traz revelação, aquele outra língua, ainda outra interpretação, seja tudo feito para edificação. No caso de alguém falar em outra língua, que não sejam mais do que 2, ou quando muito 3, e sucessivamente que haja quem interprete, mas não havendo intérprete, fique calado na igreja, falando consigo mesmo e com Deus, tratando-se de profetas. Fale apenas 2 ou 3 e outro julgue, se porém vier revelação a outrem que estejam assentados, cale-se o primeiro, ou seja, Deus está falando de uma ordem do culto, mas de um culto profético, porque todos, a Bíblia diz que todos podereis profetizar, um após o outro, para todos aprenderem e serem o quê? Consolados. E vai continuar dizendo, os espíritos dos profetas estão sujeitos aos próprios profetas. Não é o Espírito de Deus sujeito ao profeta, é o nosso espírito sujeito a nós. Porque Deus não é Deus de confusão, e sim de paz, como em todas as igrejas
na face da terra. O versículo 31 diz que todos nós, do maior ao menor, podemos profetizar. Deus te chamou nesses dias para fazer você uma boca profética no seu bairro, na sua cidade, no seu trabalho, na sua faculdade. Aonde você chegar, chegou um profeta, uma profetisa do Senhor. Quem recebe isso aqui, diga glória a Deus. Amanhã você vai lembrar disso. E você sabe que lá fora, você vai ouvir muitas palavras que não são palavras de Deus e você tem que combatê-las com a voz profética. Primeiro ponto, Pentecostes aponta para a observância da palavra de Deus. Segundo, Pentecostes aponta para a ação do Espírito Santo de Deus na vida do homem e da mulher de Deus, gerando neles uma vida profética. E terceiro, Pentecostes aponta para uma vida de comunhão íntima com Deus e com seus princípios. Pentecostes aponta para uma vida de comunhão íntima com Deus e seus princípios. Porque depois de Pentecostes, em Atos 2, o próprio Deus veio habitar em nós, irmãos. No primeiro Pentecostes, Deus olhou lá de cima do Sinai e perguntou a Moisés, como se ele não soubesse: quem é aquele povo? Moisés disse: é o teu povo, faz uma casa lá para mim que eu vou ficar junto deles. Depois de Atos 2, ele não mandou fazer casa, nós nos tornamos a casa dele. Você é o tabernáculo de Deus andando por essa cidade. Você é a palavra de Deus em movimento nessa cidade. Depois de Atos 2, o próprio Deus veio habitar em nós. Hoje nós somos templo do seu Espírito. E por sermos templo do Espírito Santo, nós nos tornamos o corpo de Cristo na terra. Não é isso que o apóstolo Paulo fala em 1 Coríntios 12, 13, 14 e 27, pois em um só Espírito todos nós fomos batizados em um corpo. Aqui não há Igreja Batista Betel, aqui não há Casa do Avivamento, aqui não há Assembleia, aqui não há os visitantes, aqui há um corpo. Amém, amados? E ele vai dizer que há um só corpo, quer judeus ou gregos, quer escravos, quer livres, e todos nós, foi nos dado a beber de um só Espírito. Versículo 14, porque também o corpo não é um só membro, mas muitos. O corpo de Cristo é quando todos nós aqui estamos reunidos. Quando você não está, está faltando um pedaço do corpo. Por isso que Pentecostes aponta para a comunhão. Há uma mentira semeada por Satanás nesses últimos tempos, dizendo que o crente pode ser crente em casa. Os chamados desigrejados. Saiu uma pesquisa ontem de uma rede mundana chamada CNN, falando que existe mais crentes fora da igreja do que dentro da igreja. Eles fazem isso para querer debochar do povo de Deus. Mas eu quero dizer que se depender de nós, nós vamos multiplicar isso aí em nome de Jesus. Se depender de nós, a conta foi feita errada mesmo. Não são 3, são 5.000 pessoas aqui do lado. Quem recebe essa palavra aqui em nome de Jesus? Porque o corpo de Cristo é quando estamos juntos. E versículo de número 27 vai dizer: ora, eu, você, todos nós somos o corpo de Cristo e individualmente membros deste corpo. E por sermos selados pelo Espírito Santo de Deus, eu e você então passamos a ser ministros de Deus sobre a terra. Eu e você não somos pouca coisa. Não somos pouca coisa. Eu não me comparo, com todo respeito, a ninguém. Há pessoas que falam: meu vizinho, mas seu vizinho, ele está no corpo de Cristo, irmão. Ele faz parte do corpo de Cristo. Ele vive o Pentecostes de Deus diariamente. Então você não pode ficar fazendo comparativos. Deus conta comigo, Deus conta com você, os embaixadores dele sobre a terra. Esse ministério é um ministério apostólico. O ministério apostólico é um ministério de envio e de autoridade. Esse ministério é para abalar essa cidade. Esse ministério é para dar voz de comando à cidade. Você sabe, com todo respeito, porque que ainda há outras vozes dando voz de comando ainda na nossa cidade, no nosso estado. Porque a gente ainda não parou para perceber, há muita guerra. Às vezes eu vou pregar em algum lugar, o irmão é pentecostal ou tradicional, o irmão é calvinista ou arminiano. O irmão fala: irmão, sou de Jesus, sou do avivamento.
Quem é do avivamento aqui, dá um glória a Deus. Isso nós somos. Meu irmão, é flá ou é flu? Flá ou flu? Deus conta comigo e conta com você. E Ele vai agir através de mim e de você, homem e mulher, avivado, pentecostal. O apóstolo Paulo, ele entendia isso muito bem. E aqui eu quero encerrar para a gente orar. Encerrando essa festa junto com o apóstolo. Preste atenção que o Senhor pediu para eu escrever essas duas coisas e falar para você aqui. Isso aqui é para você, exclusivo. Pentecostes abriu a nós uma porta muito grande. Muito grande. Uma porta grande e oportuna, mesmo que tendo adversários. Foi isso que a gente leu no texto base, 1 Coríntios 16, 8 e 9. Ficarei, porém, em Éfeso, disse o apóstolo Paulo. Olha a importância que ele dava a essa festa. Até o Pentecostes. Por que ele disse isso? Porque uma grande e oportuna porta para o trabalho se nos abriu. E ele vai dizer que, óbvio, quando você está na linha de Deus, quando você está no profético, quando você está alinhado com o Senhor, o inimigo não vai bater palma, o adversário vai se levantar. É óbvio. O inimigo vai ficar rondando como leão à volta rugindo. Mas o Senhor já abriu a porta. Ele disse que já abriu a porta. Diga, o Senhor já abriu a porta. Assim como o povo celebrava Pentecostes e Deus provia a eles com a provisão de tudo. Que todos os anos eles apresentavam a primícia. Falavam, Senhor, o fruto da minha terra está aqui. E eles apresentavam e o sacerdote movia. E era uma abundância, era uma fartura que não tinha limites. Ao ponto de uma das vezes, o Senhor usar o povo de uma maneira que o rei falou assim, chega, tem muito, não dá mais para guardar. Esse é o Deus que a gente serve, irmão. Não é o Deus da escassez. Você sabe que o mundo lá fora está esperando o Brasil quebrar de qualquer jeito. A igreja do Senhor está esperando a glória de Deus a qualquer momento, a qualquer hora. Irmãos, brevemente, nós vamos passar nessa rua e nós vamos ver um prédio gigantesco aqui. E todos dirão, o que é isso? É um shopping? O que é isso? É o quê? É um hospital? Vão dizer, não, é o ministério do avivamento. É o ministério Batista Betel. É o povo do Senhor. Um povo mais que vencedor. Um povo que semeia numa terra e colhe. E celebra os frutos dessa colheita. Amém, igreja? Então Pentecostes abriu para mim e para você nesses dias uma grande porta. Você sabe qual é a porta que Deus já abriu para você? O apóstolo e a bispa aqui, a pastora Graça, sabe qual é a porta que Deus está abrindo aqui. E por fim, Pentecostes abriu a nós uma porta grande, com oportunidades, mesmo tendo adversários. Porque em 2 vezes o apóstolo Paulo relata na Bíblia que ele foi a uma festa de Pentecostes igual a gente está aqui. E da primeira vez ele anuncia à igreja de Corinto, estou indo ao Pentecostes porque uma grande porta profética, algo muito grande, não é pequeno, é grande, Deus estabeleceu e eu vou lá celebrar. E da segunda vez em Atos 20, 16 a 21, porque Paulo já havia determinado não aportar em Éfeso, não querendo demorar-se na Ásia, porquanto se apressava com o intuito de quê? De passar o dia de Pentecostes em Jerusalém. Paulo estava longe, não tinha avião, e ele sabia que se errasse o time dos navios, ele não ia chegar na festa de Pentecostes. Pastor, que bobeira para Paulo. Não, ele sabia a importância dessa festa. Tanto que ele disse à igreja de Corinto, uma porta grande se me abriu naquele dia. E agora ele vai dizer, volta ali por favor no 16, volta ao 16. Porquanto se apressava com o intuito de passar o dia de Pentecostes em Jerusalém, caso lhe fosse possível. 17. De Mileto, ele mandou chamar a Éfeso algumas pessoas, os presbíteros da igreja, a liderança da igreja, os príncipes da igreja. Deus não trata com qualquer coisa, Deus trata com seus príncipes. Essa história é muito linda, é muito grande. A história de Pentecostes me fascina. Eu ficaria aqui 3 da manhã falando com você, porque assim que o povo sai do Egito,
Deus conta com eles os passos e os caminhos, 50 dias, da mesma forma que Jesus foi assunto aos céus, e 50 dias depois o Espírito Santo estava ali no cenáculo, onde você esteve, onde a presença do Senhor é forte até hoje. Isso não é coincidência, irmãos. E quando o povo chega no lugar onde Deus estabeleceu, Deus começa agora a moldar. E Paulo vai dizer aos Coríntios que tudo aquilo que Deus moldava nele era para o Ministério Batista Betel e era para a casa do avivamento. Era para que nós pudéssemos olhar e tirarmos como uma base para nós, como um modelo para nós. Não é uma história apenas para a gente contar para as crianças da igreja. Oh, que bonito, o mar se abriu. Agora estão fazendo até IA com isso, né? Acho bacana. Oh, estamos indo aí, ó. Deus abriu o mar, eu acho legal. Mas não é para contar história, isso aqui é algo real. É a minha e a tua vida que está ali. É a nossa vida que está ali. Então Paulo fala, ó, chama a liderança. É a mesma palavra que Deus falou a Moisés. Chama os príncipes, dos cabeças, das famílias, aqueles que têm autoridade, aqueles que governam. Irmãos, obra de Deus é obra de governo. Amém, amados? Quem dá a voz de comando é o altar da igreja. Por isso que a gente tem que celebrar e tem que consagrar a nossa semana ao Senhor. Eu já reparei, não sei se o apóstolo já reparou, mas todos os irmãos que faltam muito culto ficam perdidão durante a semana. Não sabe para onde vai, dando cabeçada, tropeçando, porque ele não ouviu a direção de Deus naquela semana. Então Paulo falou, chama a liderança. Chama os presbíteros da igreja, versículo 18. E quando se encontraram com ele, disseram-lhes, vós bem sabeis como me foi conduzir entre todos vocês em todo o tempo. Paulo está falando, você sabe que eu não brinquei com vocês, você sabe que eu levei as coisas a sério desde o dia que o Senhor me resgatou, e você sabe desde o dia que eu estive aqui em Éfeso, 3 anos com vocês, você sabe como é que são as coisas, em todo o tempo, desde o primeiro dia em que entrei na Ásia. Ele vai dizer, me sobrevieram algumas coisas, ele vai dizer, versículo 19, servindo ao Senhor com toda humildade, lágrimas, provações, que pela cilada dos judeus me sobrevieram. Primeira coisa que eu quero dizer para você, e aqui eu vou encerrar com 3 coisas. Primeira coisa, Pentecostes, para nós, estamos aqui encerrando essa festa depois de 3 dias, 4 dias. Primeiro, Pentecostes é serviço ao Senhor. Pentecostes não é só a gente ter vindo aqui, se alegrado, glorificado ao Senhor. Vimos muita coisa aqui. Eu acompanhei todos os dias pela internet. Todos os dias, eu e minha esposa. Mas muito mais do que isso, Pentecostes deixa uma marca dentro de nós daqui para frente. Porque amanhã, segunda-feira, não volta a abóbora. Lembra da história da abóbora? Ah, vivemos carruagem, aí dava meia-noite, acabou, vamos voltar à abóbora. Não! Faz assim, não! Diga, Pentecostes me acompanhará durante todo esse tempo. Servindo, diga, servindo. Pentecostes é serviço, apóstolo. Muita gente vai se levantar para servir ao Senhor aqui. Com humildade, mesmo com provações, mesmo com situações, mesmo morando no Brasil. Você pregou na Suíça? Chegou a pregar lá? Você prega na Suíça, você fala de tudo, só não fala de dinheiro, porque lá e jogam fora. Ah, tem tanto no bolso, acho que eu vou deixar aqui para não... Está me pesando. Nós moramos num país onde a gente entende muito bem Pentecostes. Por que o povo brasileiro consegue compreender essas questões que Deus falou com o povo judeu? Porque a gente vive bem parecido como eles. Totalmente dependente do Senhor. Irmãos, nós somos totalmente dependentes do Senhor. Você está numa cidade onde você sai de manhã, você já fala, os anjos do Senhor. As provações, as ciladas. Mas você não esquece de uma coisa. Deus te chamou para servir com humildade. Diga, servir com humildade. A segunda coisa eu te digo no versículo 20. Versículo 20. Acabou? Apagou? Eu li aqui. Atos 20. Eu li com você na Bíblia. Quem trouxe Bíblia aí? Quem trouxe os celulares? Quem trouxe os tablets? Abre aí. Atos 20. Versículo de número 20. Jamais deixando de vos anunciar coisa alguma proveitosa,
e de vou ensinar publicamente e também de casa em casa. Preste atenção. Primeiro, Deus estabelece nesta festa de Pentecostes 2025, no Ministério Batista Betel, um povo que serve com humildade. Segundo, Deus estabelece a partir desse ano de 2025 um evangelho sendo anunciado com poder publicamente. Não foi à toa que eu ouvi presencialmente o jovem aqui falando sobre isso. Eu não acredito em coincidência, igreja. Eu quando chego aqui, desde o cumprimento lá fora, eu fico antenado em tudo que está acontecendo, porque eu sei que o Deus não tem coincidência. Ele vai dizer aqui duas coisas importantes para você, e você sabe disso. Ele vai dizer que o evangelho vai ser anunciado com poder. Diga, com poder. Quando você abrir a boca, você vai se surpreender. Você vai falar, nossa, eu falei de Jesus e não foi um não, foi a família toda que se salvou. Isso vai acontecer publicamente e também de casa em casa. As células vão explodir. Quem recebe aqui? Quem é líder de célula aqui, levanta bem alto sua mão. Te preparem. Não é só aqui que vai crescer não. Tua varanda, tua sala vai crescer também, minha irmã. Olha como é que Deus vai usar agora, né, meu irmão? Que você falar pro teu marido assim, marido, a gente tem que aumentar a casa. A gente tem que aumentar. Ele dizia, vamos esperar. Agora Deus vai mover o coração dele para aumentar, porque a célula vai dobrar, vai triplicar. Porque a promessa é para mais de 5.000 pessoas. Por isso que tem que ter servidores humildes. Porque você imagina, para servir 500 é uma coisa. Você vai precisar multiplicar por 10 vezes mais. Deus está levantando hoje aqui os futuros diáconos da igreja, os futuros intercessores da igreja. Deus vai multiplicar tudo na sua vida a partir desta festa de Pentecostes. Quem recebe aqui, diga glória a Deus. Então, primeira coisa, Deus vai levantar nessa festa de Pentecostes 2025. Um povo de serviço humilde, para ombrear o apóstolo, a pastora e todo esse ministério aqui de uma maneira extraordinária. Eu sei que quer construir uma igreja. Você não vai ter o que eu tive, você vai ter mais. Deus vai te dar muito mais, Deus vai multiplicar, Deus vai acelerar na tua vida, em nome de Jesus. Eu não vou dizer para você, apóstolo, você vai perder cabelo, igual eu perdi, porque você não vai perder cabelo, tem mais. Mas uma coisa Deus vai fazer, sobrenatural todo dia na sua vida, em nome de Jesus. E por fim, versículo de número 21. Testificando tanto a judeus como a gregos. O quê? Eu não sabia que ontem, pela manhã aqui, nós iríamos lançar uma campanha nacional, no dia 1º de outubro, sobre arrependimento. Mas o Deus que me deu essa palavra sabia. Ele sabia. Através do nosso testemunho, através da nossa postura na obra de Deus, vai gerar um espírito de arrependimento e fé nas pessoas que a gente passar. A partir de hoje, a unção do Senhor sobre a tua vida vai ser tão grande, e o seu testemunho de vida vai gerar arrependimento nas pessoas. As pessoas vão olhar para você e falar assim, eu quero esse Cristo, onde é que eu acho esse Cristo? Teu testemunho de arrependimento e fé será mostrado às pessoas. E o nome de Jesus será glorificado como nunca antes. O nome de Jesus será glorificado na tua vida como nunca antes. E tudo aquilo que você plantou nesses dias, suas primícias de fé, Deus não só vai abençoar, Deus vai multiplicar os frutos da tua justiça. Deus vai levantar desse meio aqui, ó, pessoas sobrenaturais. Quando o apóstolo falava aqui de ouro para ouro, prata para prata, e pedras preciosas para pedras preciosas, madeira para madeira, linho para linho, Deus estava me dizendo, eu vou começar a levantar empresários no meio deles aqui. Irmãos, ouça o que eu vou te falar. Quando eu fui construir a nossa obra lá, eu tenho 800 testemunhos para te contar. Eu vou te contar um só. Um dia orando, diante do Senhor, debaixo de uma árvore, eu falei assim, Senhor, eu gostaria que tu falasse comigo pelo aquele homem que está indo embora lá.
Ele estava como daqui, sei lá, uns 200 metros de mim. E fiquei debaixo da árvore quieto, esperando. Aquele homem indo embora do lugar da oração. Ele parou, cumprimentou um, cumprimentou dois. E foi cumprimentando. E em 15 minutos, aquele homem estava diante de mim. E quando ele olhou para mim, ele falou assim: foi você que pediu para que o Senhor falasse com você através de mim? Aí eu disse assim: não foi não. Ele disse assim: foi porque Deus não mente. Abre a tua Bíblia. Eu estava com uma Bíblia pequena. Ele falou, abre em 2 Reis, capítulo 5, fala ali dos intendentes de Salomão. Ele nunca me deu aquilo que a gente planejou para a obra, que era muita coisa, não tem ideia. Todo mês Deus levantou uma pessoa, todo mês Deus levantou uma pessoa. A primeira pessoa foi a irmã Cibele, estou dizendo o nome dela aqui, Cibele. Cibele sentada, quando eu falei, ela disse assim: eu quero ser uma dessas intendentes. Sua irmã Sinara deu-lhe uma cotovelada nela e falou: cala a boca que você é pobre. Ela falou: mas eu quero ser. Quantos querem ser aqui? Levanta a mão e diga assim: eu quero ser. Dois dias depois o primo liga para ela e diz assim: Cibele, papai morreu. E você sabe, só tinha eu de filho e vocês duas de sobrinha. Ele deixou um dinheiro para mim, para você e para a irmã da cotovelada, que comprou um apartamento no Meia. E Cibele pagou a primeira leva de ferro da igreja, 47 mil reais. Presta atenção no que eu vou te falar agora. Quando nós fomos construir a nossa igreja, no primeiro dia da campanha eu falei assim: eu vou falar com a igreja, eu vou levantar assim, cada um trazendo R$1.000. A gente tinha que chegar a um montante exorbitante. E eu falei assim: eu sou a primeira pessoa. Está aqui, pessoas que participaram. Eu falei: eu sou a primeira pessoa. Quando acabou o culto, a irmã mais pobre da igreja, que a gente ajudava com gás, com remédio, com tudo que você imagina. Ela chegou e disse assim: bispo, o senhor pode ser o segundo, o primeiro o senhor não é, porque a primeira fui eu. Aí eu segurei ela pelo braço, falei: opa, o que aconteceu, irmão? Ela falou assim: bispo, eu não tenho R$1.000, o senhor sabe, mas eu tenho um cartão de crédito, e eu posso pagar R$100 por mês. Eu fui lá na livraria, está ali a Rosa que não me deixa mentir, e eu passei o cartão em 10 vezes, já tem R$1.000 meu na conta da igreja. Eu falei: meu Deus, em 100 dias, nós tínhamos um montante que você nem tem ideia. Quem quer acelerar a obra aqui do lado aqui? De sinceridade, irmão. Sinceridade, quem quer acelerar a obra? Quem é membro aqui da igreja Ministério Batista Betel? Quem é membro aqui faz assim com a mão assim, ó. Você tem um cartão de crédito. Eles têm um cartão de crédito. Eu sei que tem. Quem está aí no telão também? Levanta a mão, estou olhando para vocês, hein? É fácil você acelerar esse processo. Deus não me ensinou. Eu conversando com um pastor lá do Chapadão, pastor André, simples, eu falei isso para ele. Em um ano, ele construiu uma igreja para 500 pessoas, que a comunidade olha e fala assim: meu Deus, como é que ele conseguiu isso? Por causa desse princípio que Deus nos deu, sabedoria. Todos nós temos um cartão de crédito que a gente gasta com tudo, irmão. Gasta até que não precisa. Lá na igreja, eu fico rindo com as irmãs. Final de ano, elas vão lá nos shoppings, nas Rennes, e passa cartão, e compra vestido, e compra, aí chega lá no dia do ano novo com outra roupa. Mas você não comprou outra roupa? Ah, não ficou bem. Mas já pagou. Acredite num homem de Deus. Você que tem um cartão de crédito, hoje, domingo, no próximo culto, procura o irmão da maquininha da igreja. Evangelista Felipe. Cadê você, homem? Cadê o evangelista Felipe? Cadê o evangelista Felipe? Rapaz, tu é igual o Felipe que vem no manto, né? Ele só apareceu ali, irmão. O irmão é aquele que lá em Atos, ó, te prepara aí a maquininha, bota para carregar. Tá bom, irmão? Fica esperto. Porque às vezes lá na igreja eles vão fazer uma campanha, irmão. Ih, pastor, descarregou a máquina. Meu Deus do céu, irmão. Aí tem que transladar mesmo. Ó, prepara. Porque ainda hoje, pessoas aqui que têm cartão e entendem a voz profética, vão passar. Pastor, eu não posso passar 1.000. Tá bom, então passa 2.000. Não, porque o irmão esse dia na igreja falou para mim: pastor, eu não concordo com esse negócio de 10%. Falei: não tem problema, passa 20%. Concorda?
Eu não vou discutir com ele. Não concorda, passa 20, passa 15, sei lá o quê. Irmãos, eu estou falando sério. Obra de igreja é zombaria. Quando criança, eu participava de um ministério. Ele é testemunha. Eu passei em frente à igreja toda descascada, feia. Eu parei o carro, comecei a chorar. E liguei para minha esposa. Ela falou, por que você está chorando? Eu falei, eu parei em frente à igreja que eu era criança. E eu estou vendo ela largada. Procurei o pastor da igreja. Eu falei, pastor, o que precisa para fazer a obra dessa igreja? Ele falou, pastor, a gente tem pouco recurso. Eu falei, então vamos fazer o seguinte, eu vou passar aí, eu vou pegar você, nós vamos comprar tinta para pintar a igreja, vamos comprar massa, vamos comprar tudo. Levei ele na Chatuba, porque quando nós construímos a nossa igreja, nós nos tornamos quase proprietários da Chatuba, irmão. Eu chegava na Chatuba, o gerente via tudo assim, ó, correndo atrás de mim. Chegou o pastor! Tem um lá que comprou um automóvel, irmão. Sabe quem é, né? Ele sabe, vou mandar para ele esse call. Comprou um automóvel de tanta comissão. E eu levei o pastor lá para comprar tinta, massa e boa, tá? Souvenir. Passei lá esses dias, você acredita? Isso já tem 2 anos. A igreja continua do mesmo jeito, não pintaram. Nós estamos falando de um ministério profético e apostólico. Da próxima vez que eu voltar aqui, talvez a gente já vai estar lá. Não vai estar mais aqui. Pastor, depende de quem? De você. Você não está em Pentecostes? Pentecostes é semeadura. E para não ficar na minha palavra somente, eu vou ser o primeiro que vou fazer isso. Eu vou ser o primeiro a fazer. Tomara que apareça uma irmãzinha que fale, não, vai não. O senhor pode ser o segundo, primeiro sou eu. Em nome de Jesus, irmãos. Deus tem pressa. Nós precisamos agitar as águas dessa cidade. Deus tem muita coisa para fazer com os nossos ministérios. Deus não nos uniu à toa. Ele fala isso todo dia para mim. Todo dia ele fala. Deus não uniu você e ele à toa. Ele já falou isso hoje para mim. Ele falou, Deus não uniu vocês à toa. Eu falei, amém, irmão. Eu sei disso. Já falou, seu chato. Deus tem algo muito grande para nós, irmãos. Só para não esquecer, né? Todo dia ele fala isso. Ele acha que eu estou com Alzheimer, irmão. Só pode. Há uma alegria muito grande de estar aqui hoje, fechando essa festa profeticamente. Eu sei o que é um mover profético de Deus. Começa hoje uma avalanche de bênçãos vindo para esta casa. Te prepara, meu irmão. Eu vou dizer para você o que eu já passei. Te prepara. Quando nós fomos construir lá na igreja, Deus falava isso com a igreja. Te prepara. Muitos se perderam. Muitos se perderam. Porque pessoas saíram do 0 para 10 mil, de 10 mil para 1 milhão. Não aguenta. Então você tem que começar hoje, servir com humildade e falar, Senhor, aonde o Senhor me levar, humildemente eu farei. Porque você sabe, a única coisa na Bíblia que é comparada com o nosso Deus é Mamon. E Deus vai usar você. Eu acredito no que o apóstolo disse aqui. Deus vai usar você. Deus pode usar lá fora? Pode, mas Ele não vai usar lá fora. Ele vai abençoar você. O mesmo princípio dele foi o mesmo que eu apliquei. Gostei demais quando ele falou isso. Porque eu já estive em igrejas que o pastor nessa hora orava assim, Senhor, traz os empresários. Eu falava, que covardia. Por que ele não ora para Deus levantar da própria igreja que está ali com ele, ombreando a ele? E nesse altar, você vê como é profético. Ele disse aqui, não vai vir de fora. Deus vai levantar daqui. E a partir de hoje, Deus começa a levantar homens e mulheres aqui prósperos para a honra e para a glória de nome de Jesus. Pentecostes é a glória de Deus na terra. Se na primeira aliança teve glória, o monte fumegou, a glória de Deus veio. A Bíblia fala que a segunda casa a glória é maior. Irmão, você sai daqui cheio do poder de Deus, cheio da unção de Deus. Homens e mulheres proféticos para a honra e para a glória do nome de Jesus. E quem crê assim, diga: assim seja, assim disse o Senhor. A paz, Igreja do Avivamento, você acabou de assistir uma palavra que eu tenho certeza que te abençoou, te edificou. Aproveita, curte, compartilha, porque se te edificou, tem mais vidas precisando ouvir essa palavra. Faça isso. Você foi edificado, edifique a outros. E se você não é inscrito no nosso canal, inscreva-se e compartilha. Ajuda-nos a
manifestar o reino para todos os povos. Deus te abençoe.